professor. Meu nome é Camila Alves Bispo, meu RA é o 11 2019 32 15 40 e eu vou falar sobre a atividade 17, né? Hoje, dia 9/4. Nessa atividade foi solicitado para a gente fazer um resumo, né? E estudar o artigo disponibilizado no SIGA, que pelo título, né, a gente vê aí que ele vai falar sobre a investigação da direção da carga na resistência à compressão da manufatura aditiva de superfícies minimamente triplamente periódicas em andaimes. E o mais interessante, né, é que esse artigo, um dos autores é o professor, né, aí ó, Eric Gustavo Del Conde. Agora falando um pouco sobre a importância, né, a relevância do tema, eu trouxe aí 4 tópicos. O primeiro, né, é muito importante, né, trazer pesquisas, artigos, né, sobre a manufatura aditiva. É uma área que está crescendo muito na atualidade, né, as impressões 3D. E artigos desse tema, né, impulsionam o crescimento nas aplicações na indústria. Outro ponto, né, é que através do meio de manufatura FDM, né, aí em inglês Fuzzy Deposit Modeling, traz um benefício de economia de recursos e reduções de resíduo, devido à construção em camadas, né, que a impressão faz. Ele só utiliza o material necessário, então evita desperdício de recursos. Outro ponto, né, que é específico desse arquivo, ele vai estudar o efeito da manufatura aditiva nas propriedades mecânicas. Então, a gente vai ver propriedades de compressão e elasticidade e vai analisar aí, né, o efeito da anisotropia, né, o impacto que a direção da carga traz nas propriedades mecânicas. Por último, né, quando terminar o artigo, né, a gente consegue concluir, né, um material de melhor desempenho, analisando os testes, né, de compressão que vai ser feito durante aí eu vou explicar o vídeo, também a quantidade de material, o tempo de fabricação. Então aí no desenvolvimento, né, eu trouxe aí uma imagem, eu não coloquei aí fonte, mas tô mencionando no vídeo que todas as imagens, conclusões, resultados foram tirados do artigo disponibilizados no SIGA. Então, aí essa imagem a gente consegue ver o modelo CAD e o fabricado, né, dos TPMS, o primitivo, giroide e superfície de diamante. A gente sabe, né, que esses TPMS, né, essas 3 superfícies triplas mínimas e periódicas, elas trazem características de simetria cúbica. Então, se a gente olhar aí os 3 exemplos, eles têm simetria cúbica, interregiões vazias e regiões também conectadas. Então, aí, esses TPMS escolhidos, eles foram escolhidos, né, porque eles são andaimes leves, têm uma rigidez na estrutura, um alto desempenho na troca de calor, e isso foi mencionado, né, em outras literaturas. O artigo, ele traz outras linhas de pesquisas relacionadas, né, à manufatura aditiva. Eu trouxe aí exemplos que foi citado no artigo, né, que a relevância... travou. A relevância da geometria regulares sem descontinuidade, a orientação de fabricação que gera impacto na rigidez, resistência, tempo de fabricação e densidade, o tipo de andaime TPMS baseados no primitivo, IWP e equações de superfície de Newells, a análise da energia absorvida durante as cargas de choque de 4 tipos de TPMS feitos de PLA. Então, esses são estudos que levaram a escolha desses 3 tipos de andaime, né? O primitivo, o giroide e diamante. E nenhum dessas linhas de pesquisas, eles fazem um estudo das características anisotrópicas, né? O impacto que essa direção da carga traz nas propriedades mecânicas. Então, para criar essa linha, né, desse estudo, uma solução foi esse artigo aí, né? E aí eu coloquei como último tópico, né, que esse artigo ele vai investigar o efeito da direção da carga e o tipo de andaime
nos impactos da sua resistência e elasticidade. Então, aí, como resultados, né, eu trouxe aí essa tabela que mostra a variação do material de apoio e o tempo de fabricação, né? Os 3 tipos de andaime, né, o primitivo, giroide e diamante, eles foram feitos pelo software de manufatura aditiva Catalyx 4.4, e a gente consegue ver, né, que o andaime primitivo, ele exige o mínimo de material, né, de fabricação comparando com os demais, e ele também é o que tem um curto período, né, o menor tempo de todos. Em contraponto, o diamante, né, que ele exige, né, um suporte de material maior e também um tempo de fabricação maior. Em segundo ponto aí, né, tem o teste de compressão. Então, através desse gráfico, né, observando as curvas de tensão e deformação, a gente consegue identificar, né, que aí na linha azul tem o primitivo, vermelho, giroide, preto, diamante. E o andaime primitivo, né, ele atinge a maior tensão, né, observando o gráfico assim nitidamente. Ele apresenta aí uma tensão, tá aí entre 10, 11, acho que 10, né, megapascal, né, 10 elevado a sexta pascal. Já o andaime de giroide e diamante, né, eles mostram tensão semelhante, né, então o comportamento deles são semelhantes. E no artigo, né, é explicado o porquê que isso acontece, né. O giroide e o diamante, eles apresentam uma geometria mais complexa, né, também a carga, a direção da carga também tem um impacto, né, e a anisotropia, né, diretamente. Mas a geometria do andaime e os ângulos internos têm bastante importância para esse resultado de compressão. Outro gráfico aí que a gente também tem no artigo sobre o efeito da interação, né? Que aí são 2 variáveis. O tipo de andaime, que é o diamante, giroide, primitivo, e a direção da carga aí, que a gente tem 0,90 aí à direita. Então, observando assim, logo de cara, a gente vê que o andaime primitivo, ele é o que tem o valor mais significativo, né? Ele apresenta alto efeito de interação. Já o giroide e diamante, né? Eles são um pouco inferiores e a gente consegue ver que os módulos, né, obtidos na direção 0 são maiores que aqueles das cargas de 90, né? Então, a direção da carga aí tem um impacto no resultado. E aí, o que a gente tira de conclusão com isso, né? O tipo de andaime, né, o primitivo, junto com a direção da carga, eles podem eliminar um comportamento anisotrópico esperado, né? Já o giroide e o diamante, né, mostra que esses tipos de andaime possuem anisotropia, né? A gente consegue ver nitidamente aí com a variação da direção da carga. Em seguida aqui eu trouxe as imagens que estão no artigo, né, do resultado do teste de compressão, né? Então a gente consegue aí ver, são 6 imagens, que tá distinto do tipo de andaime e também a carga, né? Na A primitivo, direção da carga 0, na B primitivo, carga 90, na C giroide, carga 0, na D giroide, carga 90, E diamante, carga 0, F diamante, carga 90. E o que a gente consegue ver assim visualmente olhando esse resultado de teste de compressão? Que nitidamente aí o primitivo e o giroide, eles apresentam um diferente comportamento na fratura, né? Quando muda a direção da carga. Já o diamante não é tão visível assim. As cargas têm aspectos semelhantes aí, independente da direção. Se a gente pegar aí a primeira imagem, a A e o primitivo com direção de carga 0, a gente consegue ver que as fraturas, elas ocorrem principalmente, né, nos paralelos aí, tá? E os necks. Paralelo ao ângulo 0.
que é a direção dessa imagem. Já na B, né, que é a direção 90, dá pra ver que as células, elas ficam meio que empilhadas em colunas, né, na direção 90 graus mesmo, né, no eixo Y. Já no giroide também, que ele apresenta essa característica, a gente consegue ver aí que eles ficam em forma quadrada, né, mas aí na imagem C é nitidamente que eles foram comprimidos no eixo X, né, no 0. E já no D parece que eles foram alongados no eixo Y, né? O ângulo de 90, que é respectivamente a direção da carga. Então, aí de conclusão, né, a gente traz que a geometria do andaime e a direção da carga são pontos muito importantes no impacto das propriedades mecânicas. E a anisotropia, né, que é uma característica intrínseca que a gente trouxe aqui no artigo, né, que foi mostrado no artigo, dá pra ver que ela pode se modificar dependendo da geometria do andaime e o tipo de andaime, né? Essa anisotropia pode ser aumentada ou diminuída. Então, assim, o que prevalece é a geometria e a direção da carga. E de aplicações aí eu trouxe, que foi mencionada no artigo, né? As aplicações térmicas e implantes médicos, né? E eles são aplicações tecnológicas. Como eu mencionei no artigo, os TPMS, eles apresentam andaimes leves, né? E devido a essa rigidez de estrutura e um alto desempenho na troca de calor, eles são bastante utilizados em aplicações térmicas, né? Por esse desempenho na troca de calor. E por ser leve e ter uma estrutura rígida, implantes médicos, né? Inclusive, um ponto desses implantes médicos, até quando eu estava pesquisando sobre o tema, eu achei muito interessante um artigo da Unesp que fala sobre esses andaimes feitos por manufatura aditiva, que trata um osso sintético. Então, muito interessante essa área aí que une material com a parte de biologia, né? Que são os biomateriais feitos em manufatura aditiva. Eu não sabia que era feito assim e foi muito interessante descobrir. E foi esse o resumo, né? Então, boa noite.